Olá pessoal, sou o professor Edil Carlos e na aula de hoje a gente vai tratar sobre espaço, essa grandeza física, e a gente vai falar sobre a variação de espaço, como também distância percorrida, mostrar a diferença entre esses conceitos. Mas antes, vamos falar sobre as unidades de medida, onde o metro é a mais utilizada. E existem outras unidades de medidas que derivam do metro, como por exemplo, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. E a gente pode organizar essas unidades de medida no seguinte esquema, partindo do maior para o menor: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E a gente pode mostrar que essas unidades, o quilômetro, ele é 10 vezes mais do que o hectômetro, que é 10 vezes mais do que o decâmetro, e assim sucessivamente. 10 vezes mais do que o metro, do que o decímetro, do que o centímetro e do que o milímetro, certo? E dessa forma nós podemos transformar uma unidade de medida que seja maior para uma menor, multiplicando por 10. Por exemplo, se eu quiser transformar quilômetro para hectômetro, eu multiplico aquele número por 10. Se eu quiser transformar quilômetro para metro, então, se eu for colocar aqui um exemplo, 1 quilômetro, transformar para metro. Então, como é que fica? É só analisar. Quilômetro para hectômetro, para decâmetro, para metro. Então eu vou multiplicar por 10 quantas vezes? 1, 2, 3. E a gente sabe que todo número multiplicado por 10, você repete o número e acrescenta um zero. Como o quilômetro está 1000 vezes maior do que metro, ou seja, eu preciso multiplicar por 10 3 vezes, então eu acrescento 3 zeros e coloco a unidade de medida, que é o metro. Pronto, dessa forma eu transformo 1 quilômetro para metro, que no caso é 1000 metros. A transformação também pode acontecer do menor para o maior. Se do maior para o menor está organizado multiplicando por 10, do menor para o maior eu faço o contrário. Eu divido por 10. Ok? Então fica fácil. Se vocês decorarem essa sequência, vocês vão conseguir transformar qualquer unidade de medida, né, utilizando essa regrinha, multiplicação por 10 ou divisão por 10, certo? Isso é usado, esse esquema você pode usar na grandeza física e espaço, certo? Quando a gente estiver falando sobre velocidade, sobre tempo, então essa regrinha aqui ela já não vai ser mais utilizada. A gente vai utilizar outros esquemas, ok? Bom, gente, vamos utilizar o mesmo raciocínio transformando esses números, essas unidades de medida para metro. Lembrando que essas unidades de medidas, que são derivadas do metro, elas não foram desenvolvidas por acaso. Então, por exemplo, se você for medir uma distância de uma cidade a outra, então a unidade de medida se torna inadequada para fazer essa medida, porque o metro se torna pequeno para medir. Então, no caso, a gente vai utilizar o quê? O quilômetro. Ok? Então, vamos lá. Transformando essas unidades para metro. Então, nós temos aqui 5 hectômetros. Então, está aqui, tá aqui a unidade de medida hectômetro. Eu quero transformar para metro, né? Multiplico por 10 duas vezes. Então, eu coloco, repito 5 e acrescento 2 zeros. E coloco a unidade metro. Se eu for transformar 600 centímetros, tá aqui o 600, tá aqui o centímetro. Eu vou transformar para metro. Então, no caso aqui, como é do menor para o maior, eu vou dividir por 10 quantas vezes? Duas vezes. Quando eu divido por 10 duas vezes, na verdade, em vez de eu acrescentar os zeros, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, duas casas.
Então aqui é como se existisse uma vírgula. Não precisa porque não tem nenhuma casa decimal para a direita, né? Então aqui, ó, divido de centímetro para metro 2 vezes por 10, então desloco a casa decimal 2 vezes. Então a vírgula vai ficar aqui. Como só tem 0 para a direita, então eu só coloco o 6. Não tem a necessidade de colocar vírgula. E coloco a unidade de medida, metro, né? Aqui, ó, 15 decâmetros. Aqui é já um número decimal. Trabalhando com o número decimal. Então como é que fica, ó? 15,6 decâmetro. Transformando para metro, ó. Do maior para o menor, multiplico por 10. Então, como é um número decimal, eu desloco a vírgula para direita. Então, como é multiplicado somente uma vez, então eu vou deslocar apenas uma casa. Então, vai ficar quanto? 156 metros. Se eu for transformar 11,1 decímetro para metro, então do menor para o maior eu divido por 10 quantas vezes? Uma vez. Então, a vírgula vai deslocar para a esquerda. Então vai ficar 1,11 metro. Dessa forma, a gente pode transformar qualquer número. Mas geralmente, as unidades que aparecem nas questões é quilômetro e metro. Então tem um bizuzinho aqui, ó. Se for transformar quilômetro para metro, falando de espaço, posso fazer já direto, ó. Posso multiplicar por 1000, ou seja, acrescentar 3 zeros ou andar 3 casas decimais para a direita. Se eu vou transformar metro para quilômetro, aí é o contrário, ó. Eu divido por 1000 ou desloco a casa decimal para a esquerda 3 vezes. Na verdade, 3 casas decimais. Então isso aqui é uma regrinha que facilita. Mas lembrando, se cair uma outra unidade de medida, aí você vai ter que usar esse esquema aqui, já tem na mente. Mas se estiver falando só de quilômetro e metro, a questão você pode utilizar esse outro esquema aqui. Então, gente, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ficarem por dentro de outros vídeos que irei postar. Tchau, tchau, até a próxima.